Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor já operou no nosso meio. A bondade manifesta do Senhor, a presença do Teu Santo Espírito. Fala conosco agora pela Tua palavra. Abre os nossos corações para recebê-la. A palavra profética sobre a nossa vida, para instrução, para conselho. Que ela seja, ó Deus, a luz que ilumina o nosso caminho. Capacita, meu Deus, a transmiti-la com fidelidade. Assim eu oro, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. O título da mensagem: Batalhas difíceis exigem estratégias especiais. Nós vamos falar hoje de 3 ferramentas poderosas de Deus para vencermos batalhas na nossa vida. Quem é que não passa por batalhas? Muitas vezes nós passamos por momentos tranquilos, o barco vai calmo, mas em alguns momentos da nossa vida nós nos vemos diante de verdadeiras batalhas espirituais que afetam a nossa vida natural. E nós vamos ver uma palavra hoje e tirar dessa palavra 3 ferramentas poderosas que devemos guardar e colocar em prática na nossa vida. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor num texto bastante conhecido, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 27. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 27. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, juntamente com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: há uma grande multidão que se levanta contra ti, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, terra que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que se levanta contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jehiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor:
Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de batalhar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e durante 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Amém, igreja? Capítulo 20 de 2 Crônicas talvez seja um dos textos preferidos de muitos pregadores. O texto fala de uma vitória garantida pelo Senhor para aqueles que confiam nele. Uma vitória garantida pelo Senhor para aqueles que confiam nele. Deus estava falando e tratando com o seu povo. Essa palavra não serve para você pegar e profetizar ela sobre a vida do ímpio. Ela é para aquele que teme ao Senhor, que serve ao Deus verdadeiro. E uma leitura sem atenção desse texto pode nos dar a entender que diante de uma ameaça ou de um problema na nossa vida, ou de uma situação de batalha, a única coisa que nós precisamos fazer é cruzar os braços e esperar Deus fazer alguma coisa. A uma primeira vista, alguém pode interpretar dessa maneira: olha, Deus mandou ficar parado, não vamos fazer nada, vamos cruzar os nossos braços e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. Mas, amados, para chegar a esse ponto, nós precisamos ver o contexto todo dessa história. Não adianta pegar aqui o versículo 17 e profetizar assim: olha, nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficar parados e ver que o salvamento que o Senhor vos dará. Não adianta separar esse versículo e querer trazer isso dessa forma para a nossa vida. Nós precisamos observar o contexto completo dessa passagem, onde o rei Josafá, um rei que era temente ao Senhor nosso Deus, um rei que servia ao Senhor, que começou o seu reinado mandando
tirar os postes ídolos dos lugares de idolatria da nação. Começou o seu reinado levantando levitas que fossem nas cidades de Judá ensinar a palavra do Senhor. Essa foi uma das primeiras atitudes de Josafá. Levantou homens que conheciam a palavra de Deus e mandou que eles fossem nas cidades de todo o reino de Judá ensinar a palavra. E ele prosperou e teve paz durante um bom tempo do seu reinado. Mas como o inimigo não tem sossego, instigou dois povos inimigos contra o rei Josafá, Amon e Moabe. Se você conhece um pouco de Bíblia, você vai ver que o povo de Amon e Moabe eram descendentes dos filhos de Ló com as suas filhas. Foi uma nação que se formou através de uma relação incestuosa entre pai e filhas. Uma relação já considerada fora dos princípios de Deus. E o fruto dessa geração foi uma nação ímpia que não servia ao Senhor e que era inimigos do povo de Deus. E essas duas nações prosperaram, se tornaram povos numerosos, e num dado momento da história se juntaram a um povo nômade, que se chamava o povo do Monte Seir. Eram povos que se juntaram ali e se levantaram contra o rei Josafá. Grande multidão, muito grande multidão. Se você ler o texto da história de Josafá, você vai ver também que Josafá tinha um exército poderoso. O exército de Judá naquela época era um exército numeroso, mas não suficiente para fazer frente ao exército do inimigo. Então a situação de Josafá era uma situação complicadíssima. Ele sabia que não poderia resistir ao inimigo e que o inimigo havia se levantado para roubar a sua herança, a terra que Deus havia dado ao povo de Israel. Então, amados, nós vemos aqui um contexto histórico, uma situação da história, mas nós precisamos adaptar e trazer isso para a nossa vida. O inimigo é o mesmo desde aquela época até hoje. O nosso inimigo é espiritual. E ele levanta inimigos, ele age através de pessoas contra o povo de Deus. Muitas vezes levanta inimigos aonde nós menos esperamos. E pessoas das quais nós jamais que seriam nossos inimigos. Se levantam inimigos até dentro das nossas famílias, no lugar de trabalho, dentro de uma congregação, porque nem todos são trigo. De onde nós menos esperamos, às vezes se levantam inimigos. E batalhas se levantam na nossa vida, enfrentamentos, afrontas de Satanás, contra, muitas vezes, um momento de bênção que nós estamos desfrutando. Um momento de prosperidade, de paz dentro do lar. Se levantam inimigos. De fora, o texto aqui fala de inimigos externos, incitados por Satanás, contra o povo de Deus. E o que é que o rei Josafá faz diante daquela situação? O texto ele não nos ensina a cruzar os braços e ficar olhando. Se você já ouviu uma pregação nesse sentido, você ouviu uma pregação distorcida. Porque nós podemos pegar aqui nessa mensagem pelo menos três ferramentas poderosas que nós podemos usar para vencer as batalhas da nossa vida. Muitas vezes nós somos saqueados. Muitas vezes perdemos coisas que Deus nos deu. Herança nossa, coisas dadas pelas mãos de Deus, e de repente nós vemos o inimigo levando elas embora e nós não reagimos. Não foi isso que Deus ensinou nessa passagem. Quando Josafá se viu afrontado pelo inimigo, quando o inimigo se levantou, ele fez três coisas aqui que foram fundamentais para que ele tivesse vitória. E a primeira delas, nós vamos ver que Josafá, ele se coloca diante de Deus para fazer algo que a igreja de hoje em dia não tem feito mais. Versículo número 3. Então Josafá teve medo
e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Nós muitas vezes desprezamos o jejum. A palavra de Deus, ela nos orienta muitas vezes a buscar ao Senhor em jejum. Há duas situações que eu vejo necessidade de jejum. A primeira delas é quando nós queremos tirar um período de consagração da nossa vida a Deus. Então jejuamos, não para obter algum favor ou para manipular a vontade de Deus. Jejuamos em consagração, nos oferecendo a Deus, mortificando a nossa carne, alimentando o nosso espírito. Então essa é uma das funções do jejum: estreitar a nossa intimidade com Deus. Quando nós jejuamos, tiramos algo que a nossa carne deseja, um alimento preferido, ou quando estabelecemos durante o dia um período de jejum, olha, de tal a tal hora não vou comer nada, e a carne vai sentir fome, mas ela vai ter que se colocar no lugar dela, ela vai ter que se submeter, porque esse período eu estou fazendo consagração ao meu Deus, mortificando a minha carne, fortalecendo o meu espírito. Então essa é uma das condições onde o jejum é aconselhável. A outra condição é essa condição que Josafá experimentou. Diante de uma batalha, diante de uma situação de crise, então se conclama um jejum, se declara um jejum. Josafá estava diante de uma situação de crise nacional, não era algo só pessoal, envolvia toda a nação. Por isso ele faz um jejum, não ele apenas, mas ele chama toda a nação para fazer um jejum, porque a batalha não era só dele, envolvia toda a nação. Se de repente na tua casa há um problema, uma batalha a ser enfrentada, o ideal é que marido e mulher se unam no propósito de jejum. Mas nós temos deixado o jejum de lado. E o jejum, ele é uma arma poderosa que nós temos para mover as forças espirituais ao nosso favor. Certa vez os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio de um jovem, e esse jovem se atirava tentando contra a própria vida, se jogava no fogo, se feria. E Jesus estava no monte orando, e quando Jesus volta, o pai desse menino se aproxima de Jesus e diz: olha, meu filho está terrivelmente endemoniado, e eu roguei aos seus discípulos que orassem por eles, mas eles não puderam fazer nada. E aí Jesus, ele expulsa aquele demônio, liberta aquele menino, mas ele deixa uma palavrinha dizendo assim, está lá em Mateus 17:21, essa casta de demônios, ela não sai senão por meio de jejum e oração. No reino espiritual há espíritos malignos que são mais resistentes que outros, e alguns Jesus diz era necessário que se estivesse em consagração, era necessário que estivesse mortificando a carne, era necessário que estivesse em jejum para que aquela casta fosse expulsa. O jejum foi a primeira estratégia que Josafá usou. O rei humilhou-se diante de Deus, admitiu que ele precisava do socorro do Senhor. Primeira coisa, o jejum está ligado à humilhação. Um rei, quando jejuava, ele tirava suas vestes reais e colocava um pano de saco, uma veste grossa, um pano desconfortável, para se humilhar na presença de Deus. A necessidade era grande e Josafá entra no jejum juntamente com a nação. Então, o primeiro passo da batalha não foi cruzar o braço e esperar que Deus fizesse alguma coisa. O primeiro passo foi buscar a Deus em jejum. Precisamos entender isso.
Se Deus moveu a situação e assumiu a peleja lá na frente, dizendo: olha, você não vai para a batalha, eu vou pelejar por ti. Houve antes algo que foi feito. Josafá consagrou-se em jejum na presença de Deus. Josafá, como líder, não teve orgulho de demonstrar a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Muitas vezes nós não temos coragem de admitir a nossa fraqueza, de dizer para o Senhor: eu preciso de Ti, Pai, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação da minha vida. Eu admito diante do Senhor que eu não sou capaz de resolver esse problema, e aí chama a esposa para orar junto. Não é vergonha admitir para a esposa e para os filhos: olha, nós estamos com um problema familiar, nós precisamos de uma intervenção de Deus. Eu sozinho não posso resolver essa situação. Vamos nos juntar em oração. Vamos jejuar a família. Se a causa fosse um problema grave, se você tivesse com o seu filho enfermo numa UTI, você não ia ter coragem de jejuar, de consagrar e buscar a Deus em desespero? Mas nós não precisamos esperar as situações se agravarem para buscar a presença de Deus, para clamar o socorro do Senhor. Batalhas difíceis exigem estratégias especiais. Então o jejum, ele foi a primeira estratégia que o rei Josafá usou naquele momento. A segunda estratégia, que nós consideramos a segunda grande ferramenta, ela está diretamente ligada ao jejum: a oração. Logo depois de proclamar o jejum, no texto que nós lemos, do versículo 5 até o versículo 12, Josafá está orando ao Senhor. Josafá está expressando a Deus uma oração, amados. Mas presta atenção na oração que Josafá está fazendo. A oração que Josafá está fazendo não é uma oração qualquer, não é uma fala qualquer, dita ao Senhor sem refletir antes, sem saber o que ele estava orando diante de Deus. Josafá faz uma oração racional, inteligente. Ele não joga palavras a esmo. Não era uma reza, era uma oração. Ele coloca diante de Deus uma oração, um embasamento bíblico. Josafá começa a lembrar na sua oração de que eles eram o povo de Deus. Senhor, eu sou teu povo. E agora o inimigo se levantou contra mim, eu sou teu povo, eu sou teu filho. E agora, Senhor, olha a terra que o Senhor deu aos nossos pais. A terra que o Senhor jurou a Abraão, teu amigo. O inimigo quer tomar de nós. É herança nossa. O Senhor nos deu. E agora o inimigo se levanta numa multidão para roubar aquilo que o Senhor nos deu. O inimigo tem roubado a vida financeira de muita gente, de muita família. Tem roubado filhos, levado para o mundo, para as drogas, para a prostituição. O inimigo tem roubado a vida espiritual de muitos crentes, oferecendo coisas em troca, contentamentos, entretenimentos. O inimigo tem roubado a nossa herança diante dos nossos olhos e não temos visto. O inimigo muitas vezes tem roubado empregos e não reagimos. Estamos vendo a situação se complicar e não tiramos um tempo de jejum e oração diante de Deus. E de repente recebemos lá um aviso prévio. O inimigo tem roubado a paz porque não nos dedicamos à oração. De repente a situação dentro do lar vira uma guerra, uma batalha, marido e mulher já não falam a mesma língua, uma confusão, pai e filho não se entendem, irmãos não se entendem.
muitas vezes é o inimigo agindo. Ações espirituais que nós não estamos parando para observar, e a nossa herança sendo roubada. Quando Josafá percebeu o perigo, ele proclamou um jejum, ele fez uma oração sábia diante de Deus, dobrou os joelhos na presença do Senhor, chamou intercessores, chamou a nação para orar junto e buscar a presença de Deus. E quando ele ora ao Senhor, amados, ele ora em cima da palavra que ele conhecia. Nós precisamos orar em cima da palavra de Deus, das promessas e das garantias que Deus deu ao seu povo, a raça eleita, a nação sacerdotal que é a igreja hoje. Há promessas de Deus para a igreja, há palavras de socorro para nós e não usamos. Se você observar a oração que Josafá fez, você vai voltar a sua Bíblia um pouquinho atrás, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, e você vai ver que Josafá orou em cima da oração que Salomão havia orado na inauguração do templo, e recebeu resposta de Deus. Salomão ora na inauguração do templo, ele recebe uma resposta de Deus, e a palavra profética que Salomão recebeu era essa, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer desse lugar. Olha a sabedoria de Josafá. Proclamou um jejum, foi para o templo, juntou o povo no átrio do templo e fez uma oração baseada nas promessas de Deus. Não é uma oração baseada na vontade do meu coração. Se eu fosse fazer uma oração baseada na vontade do meu coração, eu ia falar: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dá-me conhecer os números da Mega Sena da semana que vem. Isso não é uma oração com sabedoria, não está baseada na palavra de Deus, não tem fundamento bíblico. Mas a oração de Josafá, ela foi direta no coração de Deus, porque ele usou palavras que o próprio Deus tinha usado. Ele falou: Senhor, lembra que nós somos o teu povo, lembra que o Senhor deu essa terra para Abraão, lembra que no dia que esse templo foi levantado, Salomão, teu servo, lá atrás, orou ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele dizendo que se o teu povo orasse, buscasse o teu nome, se arrependesse, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados, socorreria a nossa terra. Ele lembrou das palavras que o próprio Deus havia dito, amados. Isso é sabedoria na oração. Você está diante de uma oração, nós estamos no tempo da graça. Abra a Bíblia, diante de uma situação contrária, e o Senhor diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você tem o Espírito de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo que ele não me tire de uma situação de dificuldade. Há palavras e promessas que o próprio Deus liberou sobre a igreja e que nas nossas orações precisamos usá-las. O Senhor disse que tudo que eu pedisse em sabedoria no teu nome, o Pai me concederia. Senhor, olha o que eu estou pedindo hoje. Eu estou pedindo em nome do teu Filho, meu Senhor Salvador Jesus Cristo. E o que eu preciso é isso e isso diante do Senhor. Amados, não há como Deus não responder essa oração. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Procurais e encontrareis. Não há como Deus não responder essa oração. Então, dentro desse contexto, a importância de a gente se colocar diante de Deus. Duas ferramentas preciosas que andam juntas, principalmente para os momentos de crise: jejum e oração. Duas coisas importantíssimas. Quarta-feira a gente estava no grupo de intercessores aqui orando pela igreja.
e eu trouxe uma palavra rapidinho, e estava falando algo sobre oração. E eu citei uma situação que eu já vi muitas vezes em aconselhamento com casais que estão passando por algum problema no relacionamento. Uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer: vocês têm orado juntos? E aí um olha para a cara do outro e nem responde. Marido e mulher não estão orando juntos. Não oram dentro de casa. Não chegam à noite, a hora que o filho está dormindo, e põe a mão na cabeça da criança e ora pela criança. Não intercedem. Como pai, não estou falando como pastor, como pai eu tenho o dever de orar pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo trabalho dela, pela saúde dela, pela minha casa, pelo lugar onde a gente mora, pelos bens que o Senhor nos deu, abençoar tudo que Ele entregou na nossa mão. Mas não fazemos, a gente vai relaxando e de repente o inimigo se levanta com força porque ele encontrou brecha. E aí, amados, jejum e oração para socorrer na hora da calamidade. Foi isso que Josafá fez. E é tão maravilhoso que quando Josafá toma essa atitude, nós vamos ver no versículo 14, que a resposta de Deus vem. Ele havia jejuado e orado. A resposta de Deus vem. O texto diz que o Espírito de Deus veio sobre a congregação e tomou um jovem, um moço levita. A família desse moço, olha que interessante. Às vezes a gente fica perguntando, mas precisava citar o nome da família inteira desse moço? Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Podia parar aqui. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Para que ficar falando o nome do pai, do avô, do bisavô? Sabe por quê, amados? Porque a família desse moço, por gerações, ela tinha um comprometimento com Deus. É por isso que a Bíblia cita as gerações quando fala de alguém que tem compromisso com Deus. Então note aqui, a geração eram filhos de Asaf, descendentes de Asaf, uma família de levitas. Cita o pai, o avô, o bisavô, uma família. Foi este o moço que foi tomado pelo Espírito Santo. Não foi qualquer um. O Espírito Santo tomou alguém para usar, e esse alguém que o Espírito Santo tomou era alguém que tinha vida com Deus. Era alguém comprometido com Deus. Não era um crente meia boca, era um crente verdadeiro. Alguém que se consagrava ao Senhor. Um vaso limpo. Um vaso onde o óleo podia ser derramado. Foi esse que o Espírito tomou no meio da congregação e se levantou e profetizou para o povo e para o rei Josafá. Aqui veio a resposta de Deus. Aí então a gente chega no versículo 17, quando Deus dá a resposta para Josafá: olha, nesse encontro não vai precisar pegar em armas, seu exército não vai para o campo de batalha. Vocês vão tomar posição, ficar parados e ver o salvamento que o Senhor nos dará, ó Judá e Jerusalém. Compreende, amados? A nossa vida espiritual não é cruzar o braço, não é deixar como é que está para ver como é que fica. Não foi isso que Josafá fez diante da crise. Diante da crise, ele jejuou e orou e buscou o Senhor. E quando o profeta se levanta com a palavra de Deus, Deus diz para ele: agora deixa comigo, você não vai para a batalha. Deus poderia ter dado outra direção, como deu para Davi em outras situações: olha, junta o teu exército e ataca pela retaguarda. Uma vez Davi consultou a Deus diante dos filisteus e Deus deu essa direção, mandou ir para a batalha, juntar o exército. Mas aqui nessa condição Deus age e faz algo totalmente diferente. Olha, nem vai para a batalha, você vai agora só ver o que eu vou fazer. A sua batalha você já ganhou ela, sabe aonde? Do reino espiritual. Quando você jejuou e orou, ali você ganhou a sua batalha. Você moveu o coração de Deus e
Deus moveu o seu exército ao seu favor. Foi isso que aconteceu com Josafá. A igreja precisa aprender a agir assim. Nós temos apanhado muitas vezes, porque nos esquecemos desse princípio fundamental: jejum e oração, dependência de Deus. E então eles recebem essa palavra profética, e aí eles fazem uma terceira coisa, que eu considero a terceira grande ferramenta para a vitória esmagadora que eles tiveram contra o inimigo. E nós vamos ver que no versículo 18, depois de ouvir a resposta de Deus, depois de receber a profecia que eles não teriam que pegar em armas, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e toda Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Jejum, oração e adoração. Esse tripé, esse fundamento. Eles adoraram ao Senhor. Talvez a gente pense assim, mas o certo não é adorar depois da batalha? Não é fazer igual o povo de Israel, que só depois que passou o mar foi cantar, Miriam pegou os tamborins e dançaram, e cantaram e festejaram. Tudo bem, pode comemorar depois, mas a fé aqui era tão grande que a adoração veio antes que Deus exterminasse o inimigo, antes que eles vissem com os próprios olhos a vitória, ele já estava adorando, agradecendo, glorificando o Senhor. Às vezes precisamos fazer isso. Não vimos ainda o agir de Deus, mas pela fé eu já vou adorar e agradecer. Eu já vou glorificar o Senhor, porque o meu Deus disse, Ele disse que Ele vai pelejar por mim. Josafá tinha essa palavra, Deus disse. E quando Deus diz, amado, não tem para ninguém. Deus disse. E Ele fala, amém? E aí então a gente vê um momento glorioso da vitória. Eles vão para a batalha, mas Josafá sente no coração um desejo de fazer algo mais especial ainda. Ele junta os levitas, manda pegar os instrumentos e ir à frente do exército, cantando e adorando ao Senhor. E o cântico que eles cantavam ao Senhor repetia uma frase que diz assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Davi cantava muito isso: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe que momento que Deus agiu? Exatamente no momento que a adoração começou. É como se Deus não conseguisse mais se conter. Ele se alegrou tanto com aquilo que o povo dele estava fazendo, e Deus não se conteve. Ele liberou a vitória na hora, porque o texto diz aqui: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, versículo 22, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir. Eles começaram a cantar e adorar, e o Senhor fez a maior confusão no arraial do inimigo. Os três povos que estavam juntos começaram a brigar entre si. Primeiro Amon e Moabe começam a brigar com os filhos de Seir. Matam todos os filhos de Seir. Aí eles começam a brigar entre eles. Uma confusão total no arraial do inimigo. E eles se eliminam mutuamente, guerreando entre si. E Josafá e o seu exército e os adoradores só olhando e cantando e adorando o Senhor. E aí, quando eles entendem que eles deveriam ir lá, eles não acham ninguém de pé, só tinha cadáver, mortos. E muito despojo para saquear o inimigo.
O texto que nós lemos diz que eles ficaram 3 dias colhendo despojos, tomando o que o inimigo havia roubado, trazendo riquezas para si, ouro, prata, gado, enchendo as suas casas com as riquezas que Deus deu gratuitamente. Então nós vemos aqui como é maravilhoso exercitar a fé, buscar a Deus e receber a vitória. A batalha está difícil, batalha difícil exige estratégia especial. E a estratégia especial que Josafá usou aqui juntamente com toda a nação: jejum, oração e adoração. Como isso move o coração de Deus. Como isso move o braço forte do Senhor ao nosso favor. Tem aquela pessoa amada da sua família que não se converte, não se rende de jeito nenhum. Isso é uma batalha terrível. Nós não podemos nos acomodar, amados, diante de uma batalha como essa. Saber que aquela pessoa que nós amamos, se ela morresse hoje, ela não ia desfrutar da eternidade na presença de Deus, porque ela não se rendeu a Cristo. Olha que batalha terrível. E nós não vamos convencer essa pessoa a se render a Cristo apertando pelo pescoço, brigando. Não, amados. Jejum, oração e adoração todos os dias, até que essa pessoa se renda, até que você veja a mão de Deus agindo, nem que seja no último dia da vida dela, como algumas pessoas já viram. Quando nós amamos, nós pagamos o preço da consagração. Quando nós precisamos de verdade, nós vamos até o fim. Quando a coisa aperta para valer, a igreja aprende a orar. Isso aqui não era uma oração de 5 minutos antes de dormir. Não era uma oração corrida às pressas. Isso aqui foi um tempo de consagração. Foi um tempo na presença de Deus. Até que Deus respondesse. Até que Deus respondesse. Não estou dizendo que é obrigação. Ninguém foi obrigado a jejuar, a orar. Mas era uma estratégia específica. Diante de uma situação específica. Diante de uma necessidade de vida ou morte, mas também não precisa ser diante de uma necessidade de vida ou morte. De repente você quer prosperar numa área do trabalho, você tem um sonho de ter uma empresa. Não basta só, amados, a questão racional. Nós sabemos que o povo de Deus, ele não depende apenas da questão natural. Nós enfrentamos um reino espiritual. Talvez você pense assim: não, mas para mim prosperar, basta eu me dedicar, eu estudar, eu procurar conhecimento, aprender a administrar, e eu vou prosperar. Para o mundo, sim. Para os filhos de Deus, não. Você tem que entender que existe uma condição espiritual contra a sua vida, que Satanás não dorme, não descansa. Então, nós, filhos de Deus, além de fazer tudo isso, de estudar, de fazer uma faculdade, de se procurar conhecer, de estabelecer meta, objetivo, além de tudo isso, nós não podemos esquecer de Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores. Olha, a palavra diz que os principados e potestades são dominadores. Eles dominam nesse mundo, debaixo da permissão de Deus, mas eles dominam nesse mundo. Satanás tem direito legal de controlar os governos, porque Adão entregou na mão dele há muitos anos atrás. Por isso que os governos são controlados por Satanás. Os governos, não o mundo, não o universo em si. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. O mundo não é bom. A Bíblia chama o mundo de tenebroso.
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, aonde está a nossa batalha? Era lá no campo? Era pegar a arma e lutar no campo? Não, amados. A batalha começou lá, quando Josafá entrou em jejum e oração na presença de Deus. A tua batalha não é aquilo que você está vendo aqui na frente dos teus olhos. Não é aquela pessoa complicada no serviço, não é o patrão ruim. Não é a esposa que não te entende mais, ou o marido que não te entende mais, ou o filho que não te entende mais. Não é o amado que não se converte. A tua batalha não é aqui, não é o que você está vendo diante dos teus olhos. A tua batalha é o que está nas regiões celestes. O que é essas regiões celestes? É onde acontece a verdadeira batalha. Aonde Satanás se levanta para impedir as bênçãos de Deus de chegarem a nós. O que é que o anjo fala para Daniel? Aliás, o arcanjo, né? Olha, a resposta da tua oração saiu desde quando você orou, mas o príncipe da Pérsia resistiu 21 dias. Não me pergunta por que Deus age assim. A Bíblia não explica. Mas a nossa oração e o nosso jejum é combustível, é armamento, é ferramenta em favor do exército de Deus ao nosso favor. Algo sobe, abastece o reino espiritual e volta para nós. As nossas orações sobem, o exército de Deus é fortalecido, combate a oposição, a resistência de Satanás, e aí nós somos atendidos do nosso pedido. Compreendem esse ciclo, amados? As verdadeiras batalhas da nossa vida, elas estão ali nas regiões celestes. Quando nós não entendemos uma situação que deu errado, ainda que Deus intervém muitas vezes e faz ela virar bênção na nossa vida, mas não era o propósito inicial, precisamos enxergar do reino espiritual. Aqui acontece a nossa batalha contra principados e potestades. Não adianta pegar uma metralhadora contra o diabo. Não adianta sair dando tiro. Adianta usar as armas espirituais, jejum e oração. Eu estou fazendo tudo certo na minha empresa, faço com honestidade os negócios, não abuso do poder, da autoridade que eu tenho ali, mas a coisa não vai. O que está acontecendo? Reino espiritual, oposição das trevas. Eu tenho sido um bom cristão, eu tenho me dedicado à obra, eu tenho feito isso e feito aquilo, mas parece que eu estou patinando, a coisa não vai. Reino espiritual, oposição das trevas. A maior batalha que nós temos no ministério, ela não acontece nesse nível. Demora um pouco para a gente aprender, mas ela acontece no reino espiritual. É ali que as coisas acontecem, é ali que as coisas têm que ser resolvidas, amados. Então, encerrando, Deus de forma alguma espera que a igreja cruze o braço e não faça nada. Isso aqui é pregação do pastor que não entende a palavra. Deus mandou Josafá cruzar o braço e não fazer nada. Não foi isso que Deus mandou fazer. Deus agiu, mandou Josafá ficar com o exército dele apenas olhando, mas Deus agiu em cima do que Josafá tinha feito, movido ao reino espiritual, com jejum, com oração e com adoração. Essas três coisas, batalhas difíceis, exigem estratégias especiais. Algumas a gente é só orar, rejeitar, repreender. Às vezes é uma simples repreensão que você faz na sua casa, mas outras vão exigir jejum, oração, adoração. E contra essas ferramentas não tem inferno que resista. Amém? É o que está na palavra de Deus. É o que nós precisamos pôr em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deus seja louvado. Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém. E glória